Boa noite. Vamos dar início às nossas atividades do período noturno. E é com alegria que eu convido para compor a mesa de egressos os impactos, as contribuições da pesquisa no meu percurso acadêmico profissional, Esther Chaves Pessoa e Jonatas Oliveira Dias, bacharéis pelo TIUSP e atualmente mestrandos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial pela UFSCar. Mariana de Castro, licenciada em Letras e atualmente graduanda em Música na UFSCar. Marina Delege, mestre pelo PPGL e atualmente doutoranda no programa. Tamires Bonani Conte, doutora pelo PPGL e atualmente pós-doutoranda no programa. Eu agradeço em nome da comissão organizadora a presença de vocês. E vocês têm cada um por volta de 15 minutos para fazer a fala, tá bom? Quando tiver faltando 5 minutos, eu vou sinalizar para vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos e a todas e a todes. Primeiramente, eu vou falar meu nome, né, Esther, e fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, o meu cabelo é preto até os ombros, e eu estou usando uma roupa branca para variar, né, porque intérprete só usa preto. Então, intérpretes brancos, claro. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha jornada. Eu fui aluna do TIUSP, né, Tradução e Interpretação, de Língua Portuguesa e Libras. E o curso, o nome é difícil, até hoje eu não aprendi. Eu saí, mas até hoje eu não sei o nome. A pessoa pergunta, é Libras? É Libras. É isso aí. E foi um percurso, assim, muito bacana, porque quando eu cheguei aqui em São Carlos, eu sou de Minas Gerais, então eu mudei aqui, era muito longe, eu não sabia direito como que funcionava a universidade, o curso, eu sabia um pouquinho de Libras, mas foi mesmo assim um baque chegar na universidade. Eu tenho algumas fotinhas. Essa sou eu quando eu cheguei na universidade. Inclusive, no meu braço está escrito Libras, porque eu acreditava mesmo que o curso chamava Libras. Eu conheci muita gente bacana e tem algumas pessoas dessa foto aí que eu continuo como amizade, como o Jonatas, e a gente tem uma caminhada bem parecida, porque no final da graduação a gente ficou bem amigo. E quando eu entrei, eu pensei assim, eu vou tirar nota boa. Pronto. Só que veio a necessidade financeira, né? E aí eu falei, eu preciso arrumar umas bolsas, alguma coisa eu preciso fazer na universidade para ter um retorno financeiro. Então, quando eu penso em pesquisa, primeiro eu pensei em dinheiro, não em pesquisa, enfim. E aí eu fiz monitoria na disciplina de Libras, fui bolsista também de um projeto de extensão na biblioteca comunitária. E eu estou falando isso porque é muito importante para os alunos saberem que tem esses recursos, e sempre quando algum aluno me pergunta, fala, mas como que é difícil? Eu falo, gente, precisa correr atrás, olhar sempre quando eles abrem edital, e também o e-mail que o William manda, fiquem ligados nisso, porque ajuda muito, nem todo mundo tem condição financeira de ficar na universidade, e infelizmente não são bolsas tão bacanas assim, mas contribui.
E depois eu fiz iniciação científica, porque eu queria uma bolsa melhor, né? E as coisas foram só subindo. E aí eu escrevi um projeto e mandei para o CNPq e eu fiquei na lista de espera. Foi uma tristeza gigantesca, porque quando você escreve um projeto e você dá o melhor de si, você quer que aquilo vá para frente, né? Então, você recebeu um não, assim, foi muito triste, mas isso me mostrou, foi muito importante também, porque me mostrou, e eu quero falar para vocês também, que nem sempre a gente vence na academia, nem sempre a gente consegue tudo, então é importante a gente dar o nosso melhor sempre, às vezes nem sempre o nosso melhor funciona, mas é importante a gente se esforçar. E aí eu depois fui chamada e eu também apliquei para a Bolsa FAPESP, e aí eu consegui a Bolsa FAPESP. E aí foi a minha redenção. E aí eu me apaixonei pela pesquisa que eu fiz uma pesquisa sobre ensino de Libras para as criancinhas surdas. Eu sabia que eu queria ver como que as criancinhas surdas aprendem. E aí, quando eu entrei em contato com a minha orientadora, ela lapidou o meu projeto, que é uma coisa também, quem aí está no TCC? Já fez TCC ou já acabou? Graças a Deus. E, então, o TCC a gente chega com uma ideia enorme, a gente quer fazer o mundo, aí o orientador vai lá e fala assim, não, calma, não é assim, você está no TCC. E aconteceu a mesma coisa, eu entrei no mestrado, eu quero o mundo. Ela falou, calma, você está no mestrado. Eu falo, quando que eu vou poder fazer o mundo todo? Né? Então, é isso. E aí eu fiz o mesmo projeto de iniciação científica, foi o meu projeto de TCC, e aí eu investiguei o trabalho do instrutor surdo, junto às crianças surdas, e foi, assim, um trabalho que eu realmente gostei de fazer. Foi uma coisa que eu me senti feliz fazendo, e senti feliz porque eu estava ganhando dinheiro para fazer meu TCC, então foi muito bom. Mas, e assim, eu estou falando muito de dinheiro, e infelizmente, gente, quando a gente é pobre na universidade, essas bolsas, esses projetos de extensão, é uma coisa que ajuda a gente a se manter aqui, porque não é fácil, não é fácil mesmo. E aí, essas aqui são algumas fotinhas do meu estágio no TIUSP. Eu estagiei ano passado na Semana TIUSP, e eu pensei, eu falei, poxa, um dia eu também quero contar como que foi a minha passagem pelo TIUSP, porque assim, a gente sabe, não é fácil, né, mas eu tô falando muito, tá passando do tempo, depois qualquer coisa me avisem, gente, para eu não falar demais. E aí eu estagiei e foi muito legal. Essa foto aqui eu tô com o microfone na mão porque eu tô fazendo de Libras para português. E esse é um desafio muito grande e eu adoro porque eu me sinto tão desafiada, mas assim, é uma coisa que me dá alegria também interpretar. Eu ainda estou aprendendo, vou contar para vocês nunca vão se formar como tradutor e intérprete. Vocês vão pegar o diploma e vocês vão sempre se formar, porque sempre vai ter sinais novos, contextos novos. Então, não existe, a formatura é um mero papel, você sempre tem que continuar aprendendo a ser intérprete. Eu acredito em qualquer profissão, tem esse desafio, né, de continuar sempre aprendendo. Eu já falei sobre isso, ó. Eu consegui, né, depois eu consegui a bolsa do CNPq depois, e depois eu consegui a FAPESP, aí eu desisti da bolsa CNPq, para pegar a FAPESP, tá, gente? Eu não desisti à toa. E aí, essas aqui são algumas fotos do CBE, que foi um evento que teve no final do ano passado, é o Congresso Brasileiro de Educação Especial. Foi um desafio muito grande, eu estava trabalhando como monitora lá, e eu aprendi muito, porque essa equipe aqui da foto... eu sou o pontinho rosa, tá vendo esse pontinho rosa? A única pessoa que está com a blusa rosa aqui na foto de baixo sou eu sou o pontinho rosa no meio dos camisa preta. E
essa equipe, gente, foi assim uma coisa excelente na minha vida, porque eu aprendi muito com eles, estratégias, e eu tive a minha primeira experiência como guia intérprete. Eu nunca tinha feito coisa parecida, e aí falaram, precisa de uma monitora para fazer Tadoma, que é nessa foto aqui, eu cortei o rosto da pessoa, porque eu não pedi autorização para ela, e é esse sinal de Tadoma. E aí a pessoa coloca a mão no meu queixo, né? E eu vou repetindo o que a pessoa que está palestrando está falando. E assim, é uma coisa surreal. Eu falei pessoa surda, falei. Ah, desculpa, para pessoa surdo-cega, gente, pelo amor de Deus. É isso. É porque era uma mulher surdo-cega que utiliza o Tadoma, que é esse método que eu acabei de mostrar, para compreender o discurso, né? E receber o discurso. Então, foi uma coisa muito engraçada. Teve vários desafios. Uma mosca entrou na minha boca. De repente, a minha garganta ficou tão seca que eu comecei a chorar e saí, assim, desesperada. E aí falaram, você está emocionada com o assunto? Eu falei, não, eu só estou com a garganta seca de tanto interpretar. E foi uma situação muito engraçada, e muito desafiadora também. E assim, guia interpretação é diferente da interpretação só para Libras, para pessoas surdas, porque você não quando acaba a palestra, o seu trabalho não acabou. Você tem que continuar guiando a pessoa, né? Você continua com o seu trabalho. E aí eu não tinha essa consciência, passei por uma situação de que eu não sabia como eu tentei guiar a pessoa surdo-cega e foi um desafio muito grande, não é fácil, precisa de formação. Então, foi um desafio muito grande, e aí na necessidade me colocaram, mas eu queria dizer que para fazer isso precisa de formação. Essa primeira foto são o pessoal que estava na comissão, com a professora Cristina Lacerda e a professora Lara. Ela é orientada, a Cristina é orientadora do Jonatas e a Lara é minha orientadora, a pessoa que me fez apaixonar pela pesquisa. E também eu queria falar um pouquinho sobre os eventos que eu participei durante a graduação. Eu participei de alguns eventos, fui um evento em Vitória, na UFES, o CONEL, e eu fui também no CBE, também apresentei, além de ser monitora, de fazer tudo, eu apresentei. Por isso que nessa foto aqui, lá em cima, com a minha orientadora, eu tô parecendo um cadáver, porque eu já tinha trabalhado o dia inteiro, que eu tava morta. E assim, quem trabalha em organização de evento sofre, gente. E aí aqui, essa foto de baixo é a foto do dia da minha apresentação do TCC, com a professora Lara, a professora Raíssa e a Milena, que eu esqueci o sinal dela, Milena. E elas foram a minha banca, e eu apresentei trabalho em Vitória, igual eu falei, e também apresentei um trabalho num congresso de Bauru. Mas eu não vou falar sobre isso, porque o meu tempo já está acabando. E essa primeira foto aqui, sou eu no mestrado, já dando uma aula. Eu já entrei no mestrado e falei assim, você precisa dar uma aula. E aí foi um desafio muito grande, porque aprender a formar pessoas que vão formar outras pessoas é um desafio muito grande, sendo que você tá se formando também. E aqui, já para finalizar, eu acho que eu vou abrir para perguntas, porque pensando aqui, o que eu faria de diferente, acho que eu pensei no que eu ia falar, eu acho que eu não emendaria o mestrado na graduação, porque eu tô eu não descansei. E assim, nós dois fizemos essa loucura de juntar o mestrado com a graduação, e assim, tem muita gente falou assim para mim, se você
sai da graduação e aí fica um tempo longe da academia, é muito mais difícil para voltar. Mas você fica muito cansado porque você não teve uma pausa da academia e tal. Mas eu acho que o que eu faria diferente, talvez tiraria um ano para não sabático, trabalhando, porque eu não sou rica. Mas um ano de folga da academia. Mas se vocês emendarem também, gente, façam também. Não é um desafio. Se você escolher já sair da universidade e ir para o mercado de trabalho, você vai ter desafios. Se você escolher sair e ir para o mestrado, você vai ter outros desafios. Eu estou no mercado de trabalho e no mestrado. Então, eu tenho muitos desafios. O problema é ser pobre, gente. Essa é a conclusão. E é isso, gente. Se vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa que eu não consegui responder aqui, vocês podem me mandar um e-mail nesse e-mail aí. Ou me chama, depois eu passo meu WhatsApp. É isso, obrigada. Boa noite a todos. Não sei se a minha apresentação vai aparecer aí. Dá para mudar? Vamos ver, deixa ele colocar. Para frente, para Perfeito. Obrigado. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu já quero agradecer o convite. Então, agradeço a comissão organizadora do Colir. E meu nome é Jonatas. E queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, que foi muito parecido com a que a Esther contou aqui pra gente agora. Então, eu entrei no curso, eu já tinha um contato inicial com pessoas surdas, né? Era na igreja, no contexto religioso. E eu já entrei no curso já pensando mesmo que era isso que eu queria e seguir como carreira. Eu não emendei, eu saí do ensino médio e fiquei um tempo trabalhando, fui fazer outras coisas. Aí depois que eu fui entrar na graduação, já com 22 anos, e não me arrependo, porque eu entrei, assim, já mais maduro. E entrei em 2019, e aí tive uma oportunidade muito bacana já de entrar num projeto de Bolsa Atividade, que era junto com a Sueli Trevisan, que era servidora lá da BCO, e também era aluna do TIUSP, também fez mestrado em Educação Especial. E a gente tinha como esse projeto, assim, uma idealização para a gente ministrar algumas oficinas de Libras para os servidores da BCO e também traduzir alguns materiais para recepção do evento. Então, eu trabalhei no meu primeiro ano de graduação já tendo contato com a docência inicialmente, também já traduzi meu primeiro material, ficou por um tempo lá exposto na recepção. E foi, assim, um ano muito gostoso que eu fui conseguindo conhecer melhor esse espaço, né, e já vendo algumas coisas que eu queria fazer. Então, inicialmente, eu dizia que eu não queria ir para a área da educação. Por que eu falo isso? A gente entra no curso sabendo que o maior campo de atuação que a gente tem é na educação, é interpretar na escola, nas faculdades. E aí eu falava, eu vou para o jurídico, para o corporativo, eu vou me mudar para uma cidade maior e eu vou trabalhar com isso. Eu não quero trabalhar na escola, enfim. E passou o tempo, né? A gente teve a pandemia em 2020 e o agravamento, né, acabou tendo que a gente entrar num modelo de ensino remoto, né, nesse período emergencial. Então, todas as nossas atividades foram modificadas
e eu me via muito inseguro, principalmente com relação à minha língua, né? Então eu entrei no curso já tendo contato com pessoas surdas, mas a minha língua de sinais era muito num nível muito inicial, eu sabia sinais mais do contexto religioso, e eu ficava pensando, né, nesse isolamento social, nesse distanciamento, como que eu vou fazer para aprender? Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Aqui nessas fotinhas eu coloquei um momento da Semana TIUSP, que eu tive a oportunidade de mediar, a abertura foi em 2021, foi a 6ª semana, e eu também coloquei um registro de uma reunião nossa do GDISP, que era um grupo de estudos, liderado pela professora Janaína Cabelo, e foi um momento, assim, que a gente conseguiu viver com um acolhimento muito bacana por parte do GDISP, que conseguia trazer esse calor, assim, mesmo de forma à distância, né, virtual, era muito bom porque a gente tinha uma troca muito interessante com os colegas. Na volta do presencial, que foi em 2022, eu já tinha iniciado na pandemia a monitoria, que inclusive indico para todo mundo que estiver aqui, porque ela te dá assim, uma ajuda muito boa na questão da aquisição da língua, ter o contato com os pares, fazer você pensar, né, em possibilidades, você tem contato com outros alunos que estão aprendendo a língua também, pessoas da licenciatura, do bacharelado, então é muito interessante, e eu já estava fazendo o meu TCC. O que aconteceu? O meu departamento de psicologia, sofreu um corte, e eu perdi a minha bolsa. E aí eu falei, meu Deus do céu, que desespero, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma IC, vou tentar uma bolsa. E eu já tinha um contato com a minha orientadora, assim, inicialmente na pandemia, porque ela deu um curso no GEL, o grupo de estudos linguísticos, eles fazem um evento anual, né? É sediado cada ano numa universidade diferente do estado de São Paulo. E na pandemia foi o fiscal responsável e ela deu um curso e eu fui monitor dela nesse curso. E aí teve um dia, assim, eu já tinha perdido minha bolsa, eu encontrei ela passando assim pelo pátio, ela me cumprimentou, eu cumprimentei ela, andei. Aí eu fiquei pensando, é agora ou nunca mais, eu falo ou não falo. Virei para ela, chamei ela, falei, professora, eu tenho muita vontade de fazer uma IC com você. E aí ela falou, tá, que legal, tem algum edital aberto? Falei, não, eu quero Bolsa FAPESP, e eu não tinha projeto nenhum, gente. Ela falou, então você me manda seu projeto que a gente conversa. Eu falei, que projeto, né? Eu já estava escrevendo TCC, então eu tinha que terminar de escrever meu TCC e escrever um projeto tirado da cartola. E eu tinha uma ideia inicial, rascunhei, e aí, por fim, dei para outras pessoas lerem, opinarem, me devolveram, melhorei, mandei para ela. E ela não me respondia, demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e nada. Falei, esquece, ela riu da minha cara. Ela talvez nem abriu esse e-mail. Quando foi, acho que era uma quarta-feira, uma coisa assim, eu tava indo pra aula cedinho, 8 horas da manhã, subi o e-mail, abri, ela falou, venha na minha sala, tá horário, vamos conversar sobre um projeto. Cheguei, fui lá, tava animado, nossa, ela topou, o que vai sair daqui? Ela agradeceu muito e ela falou, olha, seu projeto é maravilhoso, esse tema que você trouxe, isso aqui, tal, mas eu não quero fazer, porque esse caminho aqui eu já fiz e eu sei onde vai dar. Mas eu tenho uma outra coisa aqui para você. E ela me apresentou o projeto temático dela, que tinha um financiamento pela FAPESP, pelo CNPq, e ela falou, olha, esse aqui é o projeto, e abriu o edital do PIBIC, do CNPq, você não quer tentar? Aí eu falei que eu topava, ela falou, agora você tem que estudar, tirar alguma coisa aqui desse projeto para a gente mandar. Você tem 15 dias para fazer isso. E corri, mandei, consegui fazer, a gente submeteu, consegui a bolsa, dali uns meses, e iniciei a pesquisa. Então, aqui tem umas fotinhos que é da equipe, né, do grupo de pesquisa.
Foi. Então, aqui são fotos também das nossas coletas de dados. A gente trabalha com avaliação linguística, né, de crianças. Então, é um projeto que a professora Cristina, inicialmente em 2017, em Barcelona, ela iniciou com um grupo de pesquisadoras um projeto para avaliação da língua de sinais catalã em crianças surdas daquela região, e elas criaram um instrumento, e depois a professora Cristina trouxe para o Brasil, e inicialmente, quando eu comecei, ela estava terminando de traduzir esse instrumento, estava adaptando para as condições da educação brasileira atual, né, e da educação, e a gente iniciou o trabalho, né, da pesquisa aqui no Brasil. E então a gente avalia a produção linguística da criança, especificamente eu trabalho com esse instrumento. Tem um outro que é de compreensão, então é um instrumento para medir o que a criança entende daquela língua, né? As crianças do ensino fundamental 1 e 2, e o meu especificamente é sobre a produção, né? A expressão da língua de sinais nas crianças. Então, eu fiz um estudo longitudinal, que foi a minha IC, então eu peguei dados que foram coletados em 2018, quando a professora Cristina retornou e aplicou no Brasil, ela me cedeu esses dados, e em 2023 eu coletei, mais uma vez, e fiz uma análise comparativa desses dois momentos. Aqui são fotos minhas do estágio. Esse período foi muito, muito importante para mim, porque eu consegui transitar em diferentes cenários. Então, eu fui para a escola, e aí eu já estava mais apaixonado pela escola. Então, assim, já estava com a pesquisa, tendo contato com as crianças, e falei, acho que eu quero seguir por esse caminho. E o CBE também foi, assim, fundamental, porque é um evento muito grande que... CBE, a gente colocou a sigla aqui, mas é Congresso Brasileiro de Educação Especial. É um evento que recebe muitas pessoas surdas, pessoas surdo-cegas. Então, assim, foi um momento muito especial. O ingresso no mestrado, eu iniciei com um projeto muito parecido com o que eu fiz na iniciação científica, mas eu aumentei o número de coletas e o número da população também, de pessoas. Então, foi também ligado a esse projeto temático que eu estou trabalhando agora. A gente está indo para a terceira coleta e eu pretendo defender até fevereiro de 2026. Aqui são algumas fotos de um congresso da OGM, inclusive vocês fiquem atentos que todo ano abre, esse ano agora, semana que vem começa, 14 alunos foram selecionados aqui da UFSCar, e eles vão apresentar os trabalhos no Uruguai. Então cada ano cedia em um país aqui da América do Sul. Ano passado foi para o Paraguai, eu tive a oportunidade de participar, foi muito bom poder mostrar a minha pesquisa. E também coloquei uma foto do CONALI, que é uma conferência nacional das pessoas surdas aqui no Brasil. É sediado, a FENESE é responsável pela organização, que é a Federação Nacional dos Surdos. E... que mais? Bom... eu tô apressado, a gente, tô ansioso, tô com medo de estourar meu tempo aqui. Bom, a Esther falou sobre algumas dicas, né, e o que ela faria diferente. Minha dica é: não faça um TCC e IC junto, se for temas diferentes. Ou faz uma coisa ou faz outra, porque eu fiquei quase louco. Outra coisa, eu acho que eu teria aproveitado mais o meu tempo de graduação, que hoje talvez eu trabalhei muito, e eu fiquei muito tenso por conta da pandemia, muito nervoso, muito angustiado, e foi um período difícil para mim, mas eu acho que hoje o pessoal que está na graduação aproveitem bastante, porque essa época não volta mais, gente, vocês vão viver uma vez só. Tudo bem que depois, vou fazer depois uma outra graduação, não é a mesma coisa. A primeira graduação de vocês, assim, é inesquecível.
Claro, quando for chegando mais ou menos, se vocês têm vontade de ingressar na pós-graduação, a importância de preparar um bom currículo, de fazer participar da organização de evento, vai lá, escreve um resuminho, apresenta num congresso, como aqui no Colir. Eu acho super importante porque vocês conseguem estruturar um currículo bacana, porque depois isso pode ser avaliado, né, para ingressar no mestrado, para poder pleitear uma bolsa. E primeiro e segundo lugar das bolsas, os malucos da graduação do currículo, né? Mas que eu fiquei muito cansado na graduação, graças a Deus eu tive consciência e consegui produzir um currículo legal para conseguir a bolsa, que a gente sabe o cenário atual de como estão os financiamentos, né, de pesquisa e de bolsa no país, né? Um cenário muito difícil. E é isso. Eu agradeço muito e estamos aí para responder qualquer dúvida, tá bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu não fiz a apresentação de slides, infelizmente. Eu sou a Mariana Castro. Muito obrigada por me receberem aqui essa noite. Estou muito feliz de estar podendo falar com vocês. Eu vim para destoar um pouquinho aqui na mesa, porque eu nunca trabalhei com pesquisa. Eu entrei na letras, aliás, eu fiz letras, né? Deixa eu falar isso primeiro. Licenciatura em letras, sou da turma de 2008. E fiz letras em inglês e português. Então, quando eu cheguei na letras, o meu foco sempre foi a tradução. Logo de cara, eu não queria também educação, como o Jonas falou. Eu falei, não quero educação, não quero saber dessa vida. Mas a gente acaba passeando por lá, né? A gente acaba passando pela educação. Mas meu foco mesmo sempre foi a tradução. E foi isso que eu tentei fazer, a maioria do tempo. Para não falar que eu nunca tive um pezinho na pesquisa, eu tentei fazer uma IC com a professora Carla, não sei quem é, se tem alguém da letras aqui, além do Renan, que foi meu colega de turma, e da Stephanie aqui, que também era da turma 2008 da letras. Melhor turma, mentira. Tem ninguém da letras aqui? Ah, tem, tá ali. Ah, olá. Então, alguns nomes que eu falar, vocês vão conhecer, tipo Carla, Nelson e assim vai. Então, eu tentei fazer iniciação científica com a professora Carla, porque eu fiquei muito apaixonada em Orgulho e Preconceito. Aí eu falei, vou fazer uma iniciação científica sobre Jane Austen. Mas, nessa época, eu já trabalhava como servidora pública. Nessa época, eu acho que eu estava na prefeitura ainda, porque depois eu passei no concurso aqui na UFSCar. Então, agora, de 2010 até hoje, sou servidora aqui na UFSCar, trabalho lá no departamento de biologia, sou secretária lá. Então, se vocês quiserem passearem pela bio qualquer dia desses, passa lá na minha sala, me dá um oi. E eu tentei, a professora passou o primeiro texto, eu li 3 páginas, eu não segui em frente, porque não era o meu foco e eu não conseguia também. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu vinha para a universidade. E eu falei, não vai rolar, eu já tenho um trabalho. Aí eu acabava não correndo atrás por causa de dinheiro e a iniciação científica ficou em segundo plano. Como, desde aquela época, agora eu tenho outro foco, mas naquela época eu não tinha foco nenhum em fazer mestrado, em fazer doutorado, nada. Eu só queria, era realmente traduzir coisas. E traduzir livro, e ser intérprete, né, inglês, português, essas coisas. Então, eu não foquei na parte de pesquisa mesmo. Então, eu vim conversar só um pouco sobre não pesquisa. Brincadeira. Eu fiz também... Então, acabei, como você falou, não tinha foco de educação, mas acabei passando pela educação. Dei aula em escola particular, né, de idiomas, dei aula de inglês. E, ao final da graduação, eu prestei para uma bolsa da comissão Fulbright, uma comissão americana, que leva o pessoal daqui do Brasil para dar aula de português lá nos Estados Unidos. Eu tinha feito a disciplina de português para estrangeiros com o professor Nelson. Aliás, se tiverem oportunidade de fazer português para estrangeiros, façam. É muito legal, é muito gratificante. E eu passei, assim como a Stephanie também passou, então eu e a Stephanie rumamos para os Estados Unidos para dar aula de português lá. Então, ficamos 1 ano lá, ensinando português, falando sobre cultura brasileira. E eu voltei, voltamos para o Brasil. Eu falei, o que eu vou fazer? Cadê a tradução que eu ainda não mexi? Então, eu saí correndo atrás de tradução. O que eu fiz? Onde que eu vou? Onde tem empresa de tradução?
Vocês conhecem alguma empresa de tradução? Porque na minha cabeça eu queria virar tradutora CLT. Né? Eu queria trabalhar numa empresa de tradução. Achei? Não. Ou melhor, foi assim, eu sentei e botei no Google, Translation Companies. E fui caçar. Só que o que tinha? Formulário para você aplicar, para você se inscrever, e eu me inscrevi, enchi uma folha de caderno, e fui lá marcando todas e fazendo, me inscrevi, consegui 2 empresas que de vez em quando chama para fazer aqueles servicinhos pontuais, que vale $1, sabe? 50 centavos pela sua foto dando risada. 50 centavos pela sua foto chorando. Já fizeram algum trabalho desse? Já chegaram a ver isso? Então tem esse tipo de trabalho. Coisas assim, que você grava falando um texto, um script que eles mandam, porque outra pessoa depois vai avaliar e isso mexe com a IA, né? Depois eles alimentam a IA para ver se ela está certa, se o tradutor do Google está certo. Só que, assim, são empresas terceirizadas. Você não sabe se vai para o Google, você não sabe se vai para a Microsoft, você não sabe para onde vai. 2 exemplos de empresas assim são a Nivo e a Appen. Se alguém tiver interesse depois, posso até passar link. Eu fiz algumas coisas para eles. E quando a gente não grava, a gente avalia. Então, vem lá uma frase toda com ruído, com palavras erradas, com esse tipo de coisa. E aí dá para você corrigir. Você marca para eles lá se está certo, se está errado. Esse tipo de coisa. Tradução mesmo de livro, até hoje eu não consegui fazer. Eu fiz uma muito freelance. Vocês já ouviram falar acho que é um site que chama, eu nem sei como tá lá, porque eu fiz uma tradução para lá, chama Babel Cube, acho que é Babel Club. Eu fiz tanta tradução para lá, que eu não lembro nem o nome, para vocês verem. Lá, vocês só recebem se a sua tradução bater $10. Tem que vender, tipo, exemplares que batam $10. A tradução que eu fiz de um livro de receita está em $7,48. Já faz uns 10 anos isso. Então, tudo acaba sendo tudo meio freelance nessa parte de tradução, né? Não consegui achar nenhuma empresa. Tentei aplicar para a Netflix. Tinha, até um tempo atrás, agora não sei contar também, um site que chamava Hermes. Você fazia o teste diretamente lá. Eu tirei 86% e não me chamaram para fazer legenda para a Netflix. E eu fiquei chorando, assim, entre aspas, porque você pega cada legenda tenebrosa na Netflix e eu vi com 86% não passei, qual é o critério? Fiquei meio brava, mas não consegui tentar de novo. Eles fecharam esse projeto e eu nunca mais vi. Outro trabalho que deu para fazer através dessas empresas foi um projeto de tradução e sincronização de letra de música. Sabe, quando aparece no Spotify, no Apple Music, no Deezer, que você clica lá e já fiz um trabalho desse também, que era de sincronizar e corrigir o que estava errado. Chamava Apple, era para Apple esse tinha nome. Era Apple Lyrics Project. E ele pagava um pouquinho mais, eram uns $3,50 por tradução. Mas isso uns 5 anos atrás. Então, agora tá legal, né? 15 reais por música, você vai rapidinho. Aí fica legal. Que mais, gente? Eu já trabalhei em tanta coisa. Eu já fiz legendagem também. Alguém gosta de legendagem aqui? Meu TCC foi em legendagem. Eu falei sobre as legendas feitas por fãs para a série Supernatural. Alguém já assistiu Supernatural também? Então, eu sou apaixonada em Supernatural. Isso foi em 2000 e... O quê? Quando a gente formou? 12. TCC foi em 2012. Em 2012, Supernatural ainda não estava tão maluco, e aí eu fiz meu TCC sobre isso, a legendagem, e fui trabalhar um pouquinho com legendagem também, mas também, de novo, freelance, nada 100% garantido, né? E eu traduzia um reality show que chama Survivor, e alguns animes que não me perguntem, não sei o nome dos animes. Foram alguns episódios só, não foi uma coisa inteira. Mas então, com letras, dá para fazer tudo isso. Tendo letras, dá para você fazer qualquer coisa em português, espanhol ou português e inglês. É só se animar. E correr atrás. Procura no Google, faz que nem eu fiz. Senta lá no Google, procura. Alguma coisinha dessa você vai conseguir fazer. E fora isso, agora eu estou na graduação em música. Sempre amei música, sempre gostei, mas é aquela coisa, a gente meio que foge da coisa que fica chamando a gente, né? Vem fazer música, não vou fazer outra coisa. Agora estou fazendo música. E agora eu penso no mestrado.
Mas há muito tempo atrás eu não pensava. Só que aqui na UFSCar ainda não tem o mestrado em música. Né? Não tem, o curso ainda não tem, está tentando colocar. Então eu vou esperar o mestrado em música. Beleza, tô quase lá. Mas eu acho que é basicamente isso mesmo. Estou passando toda a trajetória aqui, porque o curso de letras, ele ajuda em várias vertentes, mesmo em coisas que não são diretamente ligadas. Por exemplo, sou servidora pública na UFSCar. Trabalho com redação de e-mails, redação de ofícios, redação de atas. Então, ter o curso em letras contribui para isso também. Você vai fazer uma coisa muito mais legal se você trabalhar numa secretaria, se você for secretária executiva. Na real, aqui na UFSCar, eu não sei como está isso agora, já faz um tempo que teve, mas tem concurso para ser secretário executivo bilíngue. E eles pedem a graduação em letras. Então, é interessante e paga bem. Então, é uma coisa boa. E fora isso, eu também trabalhei com locução. Fiz locução no Senac. E o curso de letras também colabora bastante para isso, porque a gente já tem uma certa desenvoltura por falar sempre, por trabalhar com a língua e todo esse tipo de coisa. Então, eu vim hoje para falar para você que letras, você não precisa ficar focado na educação ou na pesquisa. Você consegue sair e fazer 1 milhão de coisas. Pode não ser o ideal, mas dá para você navegar por um monte de áreas, conhecer bastante coisa, te leva... a Stephanie está falando que eu fiz teatro musical também, é verdade, eu fiz teatro musical também. E ajudava a corrigir um pouco os textos ruins lá do script. Mas essa é outra história, eu conto para vocês outro dia. Obrigada por me receberem hoje, estudem bastante e qualquer coisa eu estou aqui, só me perguntar. Obrigada. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Esse aqui? Tá ruim? E aí? Acho que agora foi, né? Tirando a trilha sonora aí, tudo combinado. Boa noite, gente. Meu nome é Marina Delege. Eu sou formada em Linguística aqui pela UFSCar, egressa do mestrado, como a Renata havia mencionado. No meio do caminho, eu entrei para a área da educação, e aí eu fiz 2 licenciaturas, uma em letras, português e inglês, e finalizei no começo do ano pedagogia. Então, quando a organização propôs o tema Os impactos da pesquisa no meu percurso acadêmico profissional, eu pensei em partilhar uma série de acontecimentos muito valiosos que vivenciei nas aulas particulares de redação ou durante as aulas que semanalmente partilho a um senhor que aos 60 anos de idade tem como meta ler e escrever para tirar carta de motorista. Das lições de vida que presenciei nas escolas públicas da periferia, as quais tive o prazer de assumir por um tempo, ou até das injunções por que passam os professores nas escolas privadas, de como são as reuniões pedagógicas nas escolas do Sistema S de ensino, por exemplo, mas também da alegria que foi ser professora substituta do IF de São João da Boa Vista, onde as condições de trabalho, que aqui me importam, como produzir material didático, criar eventos científicos, formar grupos de estudo, escrever artigo, contam como carga horária trabalhadas. Isso é valioso para quem está na área da educação, sabe o quanto é importante. É nesse contexto em que os impactos se dão. Explico melhor dizendo que só foi possível reconhecer em certa medida as contribuições ou os impactos da minha pesquisa na trajetória acadêmica profissional quando de fato entrei para a área da educação. Assim, acredito fortemente que a minha formação só foi fazer sentido depois que eu passei a aplicá-la em sala de aula.
quando busco explicar a performatividade da língua e a potência que é empoderar-se dela, seja do 3º ao 5º ano do Fundamental 1, do 6º ao 9º no Fundamental 2, nos desafios que são ressignificar a língua e as linguagens nas salas do ensino médio, e quem dirá no ensino técnico, com aulas de redação empresarial, aos alunos da manutenção e suporte informática que mesclaram a sala entre alunos de 18 a 70 anos de idade. Ou ainda, dar aulas de redação empresarial para uma turma de administração das 9 às 11 da noite, na sexta. E sem falar na primeira vez em que você entra em uma sala da graduação com mais de 40 alunos esperando você dar aula. Para mim, é um espaço heterotópico. Então, pensando assim, é verdade que as contribuições são mais locais do que globais. Mas é tão prazeroso quanto você ver que alguém te citou em outro estado do Brasil, que sua orientadora te chamou para escrever um capítulo de livro este que está por aí, né, percorrendo algumas estantes, e modéstia à parte, pode até não circular muito, mas no lugar de onde eu venho, escrever um livro nunca foi algo possível e imaginável para nós. Mas agora eu estou lá, construindo novos caminhos, pelo menos para a Helena sem H. Para quem não sabe, Helena sem H é minha filha. Agora ela pode achar que isso é possível sim. Olha que contribuição. Bom, além dessas contribuições locais em que a pesquisa me permitiu vivenciar, é preciso aproveitar e dizer que existe um hiato curioso entre a formação e a profissão. Ou, de outro modo, ter uma formação não é ter uma profissão e, por consequência, trabalho. Acho que as falas anteriores aqui já mencionaram isso, né? Sobretudo pelo fato de que o trabalho do pesquisador ainda não é reconhecido nem no Ministério do Trabalho. Olha que questão a gente tem: jogador de futebol, repentista. E agora? Vou retomar aqui. Então, né, a gente tem uma grande questão. O pesquisador, ele não é reconhecido como profissão no Ministério do Trabalho, né? Jogador de futebol repentista já são profissões regulamentadas atualmente no Brasil, mas pesquisador não dá para fazer aquilo na CLT, né, por exemplo. A gente está na luta, tem um projeto de lei rodando aí em busca disso. Apesar disso, a palavra pesquisador segue sendo definido basicamente como a pessoa que realiza um trabalho de investigação. Já por essa forma rasa em que o Google apresenta, fazer pesquisa significa trabalhar necessariamente. Ainda que não seja considerado uma profissão, creio que o meu trabalho de mestrado não contribuiu para uma série de pessoas ou comunidades, sobretudo porque os valores atrelados às pesquisas das humanidades possuem no atual cenário um valor muito pequeno, onde pesquisas acadêmicas da nossa área, como a do Jonas foi cortada, né, ele mencionou ali na fala dele, têm sido marginalizadas, desvalorizadas, cortadas no balanço de investimentos de instituições de fomento à pesquisa, por exemplo. Esse cancelamento se justifica pelo fato de que nossas pesquisas não têm gerado muito valor monetário no Estado neoliberal. Penso que nossas contribuições estão, portanto, atreladas, sobretudo, ao valor simbólico que se desdobra desse trabalho realizado pelos pesquisadores. Assim como, mencionei anteriormente, as vivências, o mundo banal, como afirma Milton Santos, são de grande valor simbólico, sobretudo quando se tem o desejo incessante de ser uma professora melhor do que foi ontem, de não deixar de ser aluna jamais, conforme desenvolve Paulo Freire, manter-se na pesquisa passa a ser fundamental, do meu ponto de vista, ao entrar em sala de aula ou, de um modo mais amplo, entrar na área da educação. Contudo, quando propomos fazer pesquisa, precisamos entender o que de fato é ciência, pois inseridos nesse campo, seremos conjecturados por ele.
E tenho que dizer, não existe a ciência. O que existe são instituições, organizações que, mediadas por um aparato normativo legal, determinam os modos de fazer ciência, pesquisar. Financiam projetos a partir de balizas determinadas, determinam, em certa medida, o que deve ser ou não financiado. E, por assim dizer, validados com o selo apoio X, Y, apoio CAPES, apoio FAPESP e assim por diante. Como ouvi do próprio diretor científico da FAPESP, Carlos Henrique de Brito, em meados de 2017, quando veio fazer uma fala sobre desafios para a ciência e tecnologia em São Paulo, ele fez a fala lá na área norte, tá? Como que é aquela frase? Mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência, exatamente. Abre aspas, fala dele, tá, gente? O leme deve pesar 1/1000 do peso do transatlântico, mas o leme diz para que lado vai. Na FAPESP, nós costumamos pensar que a FAPESP parece mais com o leme de um transatlântico do que com o transatlântico, fecha aspas. Buscando mostrar que a FAPESP aponta a direção com que a ciência deveria seguir, é a partir dessa construção institucional que tem se financiado pesquisa no estado de São Paulo, pelo menos por essa instituição. Bom, a depender de onde e por qual agências de fomento você pesquisa, assim como por qual grupo de pesquisa participa ou orientação recebe, há modus operantes enviesados por uma crença sobre o que deve ou não ser feito, como se deve pesquisar, enfim, há um jogo de valores em questão. Em resumo, durante o percurso, não temos que lidar apenas com pedras, mas às vezes há que lidar com pedreiras institucionais para se fazer pesquisa. Infelizmente, não é diferente dos outros trabalhos. Há uma série de questões que os cerceiam, boas ou ruins. Estamos aqui, no Colir, por exemplo, fazendo isso existir. E, de certo modo, olhamos para esse trabalho deslumbrados, querendo estar. Afinal, estamos aqui ouvindo, comunicando, postando, porque temos uma crença. Acreditamos que há um valor em usar o nosso tempo para isso. Segundo minha mãe, é um pouco de coragem também. Entender que as humanidades vêm sendo desvalorizadas, descreditadas, cortadas, não só com bolsas, sobretudo em valor simbólico, o que nos faz ter e ser um título, uma pesquisa, que não significam, nas semiologias construídas nas atualidades, um espaço de referência ou atenção. E aqui retomo enfatizando a minha dissertação, que mostrou como as ciências humanas que já circula sem parte do sintagma, agora como humanidades, estão sendo tratadas pela FAPESP, por exemplo. Poderia ser um caso institucional, apenas dessa fundação de amparo à pesquisa, mas infelizmente não. O meu trabalho de doutorado vem identificando um espaço social de desvalorização dos estudos sociais e a partir do modo como se tem desvalorizado o trabalho científico e o do professor como um todo nessa sociedade neoliberal e terraplanista que vem se desenhando. Enfim, finalizo tentando enfatizar alguns aspectos do campo científico que alteram o trabalho do pesquisador e, por consequência, os modos de pensar na atualidade. Boa parte disso é fruto das minhas pesquisas e, nessa esteira, entendo que o pensamento crítico sobre o qual resultou do meu trabalho com toda certeza, é esclarecedor do mundo em que vivemos e, portanto, um alerta, um aviso, um estado do tempo, uma contribuição social. Obrigada, gente.
Boa noite a todos, todas, todes aqui. Obrigada à comissão científica e organizadora do Colir pela oportunidade, pelo convite. É uma grande alegria para mim estar aqui hoje, aqui especialmente na UFSCar, uma instituição que faz parte da minha trajetória e que me ensinou que a pesquisa vai muito além dos muros da academia. Ela transforma quem somos e quem vemos o mundo, como vemos o mundo, né? Hoje, então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha caminhada e refletir sobre como a minha trajetória pessoal e acadêmica se entrelaçam, provando que pesquisa é, de fato, vida, daí o título. Minha jornada começou lá em Ribeirão Bonito, aqui do ladinho, uma cidade pequena, cheia de desafios. Minha formação básica foi toda em escolas públicas e desde cedo, infelizmente, aprendi o valor do esforço e da curiosidade. O contato com a UFSCar veio por meio do tratamento com meu avô na unidade Saúde Escola. E esse foi meu primeiro vislumbre de um futuro diferente, vindo daqui da UFSCar. A universidade, para mim e para toda a família, representava não apenas a cura. Meu avô tinha uma úlcera na perna há muitos anos, era crônica, e só aqui na UFSCar ele conseguia fazer um tratamento que amenizasse, ao menos, o problema. Então, para minha família, a universidade não representava apenas a cura, mas ela representava uma esperança e transformação. Aqui está a minha casa, em Ribeirão Bonito, todos trabalhadores informais, autônomos. E aí, para realizar meu sonho de entrar na UFSCar, fui trabalhar com 16 anos numa loja da Claro, uma representante. Eu era vendedora. Como? Como me contrataram, né? Não sei. Ganhava R$143 quando eu entrei. E eu usei o dinheiro para pagar um curso de inglês aqui na UESAP em São Carlos e o transporte aqui para São Carlos aos sábados para cursar também um curso de técnico em administração no SENAC. Para fazer esse curso, eu fui lá pessoalmente, pedi, também lá com meus 16 anos, e eu ganhei uma bolsa de 100%. Nesse curso, eu li esse livro que me deram lá do SENAC. O Pulo do Gato está na compra. Ele me marcou no modo como ele me orientou com relação ao dinheiro, a ter uma boa relação com o dinheiro, e o curso, em geral, me ajudou a ser ainda mais bem organizada, com planos e recursos. Pensa que eu era uma menina de 16 anos, né, com recursos escassos. E aí, talvez por isso, até hoje, sempre fui eu que fiz as prestações de contas de todos os anos do grupo do qual eu participo aqui. Bom, enfim, entrei para a UFSCar, em Linguística. Larguei a loja da Claro. Contei com o apoio, então, aqui na UFSCar, por meio do Bolsa Atividade. Não sei se ainda é assim, mas na época eram R$190 a cada 2 meses, somente nos meses de aula, então 8 meses mais ou menos, né? Com a Bolsa Alimentação do RU, e mais tarde, quando teve o lançamento do auxílio moradia. Aproveitei a universidade em tudo que foi possível, e aqui foi um curso de mandarim, por exemplo. Eu entrei para o LEDIN, né, o grupo do professor Roberto Baronas, e eu recebi Bolsa FAPESP de IC, e depois PIBIC do CNPq, o PIBIC, a bolsa que tinha na época era para a cota de estudante baixa renda de escola pública. Participei de eventos e o Roberto me ajudou a abrir muitas portas. Aqui, né, nessa foto, foi no GIED, em Maringá, eu não lembro mais, deve ter sido mais ou menos 2012. A UFSCar me deu mais uma chance.
o intercâmbio pelo programa da UGM. Acho que foi até o professor Kleber que fez uma parte da seleção desse programa, a seleção interna da linguística, acho que foi ele que fez. E eu desenvolvi ainda mais empatia, né, ao conviver com outras culturas e mais responsabilidade sozinha no exterior, 2013. Nem lembro quantos anos eu tinha, tudo bem que isso não vem ao caso. Ao mesmo tempo, fui trilhando um caminho de trabalho como revisora para editoras, né, para editoras como essas e tantas outras, especialmente com textos acadêmicos, sobretudo ensino superior, e de ensino básico, quando tinha projeto de PNLD, isso um pouco mais tarde. Nesses trabalhos, era eu, meu notebook positivo e um sonho de mudar de vida. Com esses trabalhos, eu paguei a passagem para minha mãe me visitar na Argentina, lá na época. Ela nunca tinha andado de avião, e esse era o nosso sonho desde criança. Voltei e comecei a trabalhar como redatora no Jornal da Intersom. Se alguém aqui é de São Carlos, vai lembrar. E eu fui, né, um passado aí que talvez nem todos conheçam, eu fui da imprensa são carlense, né, vocês nem sabiam disso. Entrei no rodeio como imprensa são carlense, vejam só. Mas eu saí porque passei no seletivo do jornal da Rádio UFSCar, onde achei que talvez eu tivesse mais liberdade para realmente aprender. Tá? E aí eu apresentava o jornal junto com o jornalista, todo dia, ao meio-dia. Me formei linguista pela UFSCar, com lágrimas, tantas lágrimas no olhar. E aí, com o espanhol que eu aprendi em Buenos Aires, eu passei no mestrado. Tive bolsa FAPESP e fui fazer BEP na França em 2016. Junto com o que conquistamos e colocamos lá no Lattes, vieram ainda mais crescimento e conquistas pessoais. Eu morei na Casa do Brasil, na cidade universitária em Paris. Esse é um lugar diferenciado, só existe esse lugar no mundo com essa formação, de casas, né, para pesquisadores, estudantes do mundo inteiro conviverem numa cidade universitária. Também levei minha mãe para me visitar lá, e aqui a gente foi para Disney, um sonho burguês, mas bastante importante para quem é pobre. Comprei meu primeiro carro, a Carlinha, como era carinhosamente chamada, né? Ela tinha uma especificidade que não podia pôr mais que R$30 de gasolina nela, que ela vazava. Mas tudo bem, porque eu só tinha sempre até 20, então esse não era um problema para mim. Com o francês do mestrado, eu passei no doutorado, fiz muitas apresentações em diferentes lugares do Brasil, do mundo. Morei de novo em Paris, mas aí, com ainda mais desafios maiores, né? Eu enfrentei a pandemia lá, sozinha. Fiquei deprimida, tive burnout. Na sequência, também fiquei grávida. Que aí era uma coisa boa, tá? Mas aí eu precisei aprender a equilibrar ainda mais trabalho e minhas necessidades de saúde mental e emocional. Mas tudo isso construiu a minha identidade pessoal também, né? Eu dei cursos de escrita para lindos escritórios lá em São Paulo, para Faria Limers. Fui editora de 3 revistas deles. Eram 3 revistas da área do direito, e eu fui editora delas por 3 anos. Mas também dei curso gratuito na escola em que eu estudei no ensino médio. Portanto, a pesquisa não se limita ao campo científico. Minha atuação me ensinou a importância da comunicação, da empatia e da construção coletiva. Esses papéis me mostraram que ser pesquisador é também ser um ser humano atento às necessidades dos outros e às demandas da sociedade. No meu trabalho com a linguística popular, por exemplo, que é o que eu venho me dedicando nos últimos anos, eu busco exatamente isto, né? E
entender como o saber cotidiano dialoga com o saber acadêmico. Assim, percebo que a pesquisa não é apenas uma ferramenta para gerar conhecimento, mas um modo de ver o mundo e transformar realidades. Hoje, aí olhando para a minha trajetória, eu vejo que a pesquisa é mais do que uma profissão, e ainda nem é uma profissão. É uma forma de estar no mundo. Cada desafio superado, cada conquista, cada parceria construída me mostram que o conhecimento se transforma quando é vivido intensamente. Por isso, eu deixo aqui minha provocação para vocês. O que da sua própria história já é pesquisa e você ainda não percebeu? A pesquisa começa na curiosidade, na inquietação e na vontade de entender e, sobretudo, de melhorar tudo que nos cerca. E eu espero que, assim como eu, né, vocês possam encontrar na vida acadêmica, fora dela também, não apenas um caminho profissional, mas uma jornada de transformação pessoal. Obrigada. Obrigada, queria agradecer a Tamires, a Marina, a Mariana, Jonathan e Esther, deu uma saidinha. A gente tem tempo para 2 ou 3 perguntas, então quem quiser fazer pergunta. Eu me senti muito representada, né? Eu acho que desde que a gente começa a graduação é uma luta estar aqui na UFSCar, na universidade. Eu também entrei depois na faculdade, eu trabalhei por muito tempo em supermercado, em loja, em shopping. E é gratificante ver que pessoas que também começaram no lugar que eu comecei estão, tipo, indo pra Disney, tendo uma Carlinha. É muito gratificante saber que a gente consegue. Porque muitas vezes a gente acaba quase desistindo, sabe? Muitos dias a gente deita na cama e fala: será que isso vale a pena? Tá na universidade não é um lugar fácil. A TIUSP é um curso integral, que é difícil, né? Você se manter numa faculdade integral, porque você precisa trabalhar à noite, trabalhar final de semana. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas a realidade é essa para muitas pessoas. E às vezes a gente fica se comparando, nossa, por que eu não tô tão boa? Por que eu não tô tão fluente como os outros? Mas a realidade é uma só. E não é uma pergunta, eu acho que é mais um agradecimento para que vocês saibam que vocês são inspiração e que a gente se espelhe em vocês para chegar num lugar melhor e não ficar no mesmo, né? Continuar a nossa família no mesmo lugar que a gente está. E é isso. Mais alguém? Tamires, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Tamires. Então, Tamires, eu percebi na sua fala que enquanto você descrevia a sua jornada, o seu percurso, que você disse, né, ser aluna de escola pública, e que muitas vezes a gente observa que hoje você tem, vindo desse lugar, você teve uma experiência com diversas línguas, né, nos lugares que você esteve, e que você foi tendo oportunidade de adquirir esse conhecimento posteriormente, né. Quando você chegou aqui na UFSCar, eu queria saber se você já tinha algum conhecimento prévio, alguma fluência nessas línguas, né, na aquisição de L2, L3, ou se foi a partir da UFSCar a sua experiência com essas outras línguas, né? Eu pergunto porque eu tenho muita dificuldade, eu sou aluna do doutorado aqui da linguística e ainda é muito sofrido para mim aprender inglês, e quando eu vejo a sua trajetória, né, todos os lugares que você esteve, me inspira, de certa forma, né, me causa interesse, me causa inspiração em me esforçar e seguir nessa trajetória. Eu acho que a sua fala me inspirou nesse sentido. Obrigada pela questão. A primeira
o primeiro contato que eu tive foi com o curso que eu paguei lá na loja da Claro. Eu usei para pagar porque eu não teria condição de passar no vestibular. Nem assim, eu fiquei em lista de espera, eu fiquei lá longe, eu entrei, a gente chamava de chat bicho, que liga para ver se você quer a vaga. Não existe isso, né? Mas a gente brincava que era isso. Fiquei assim longe na chamada, mas ainda assim consegui. Agora, sem o curso, talvez ficaria, não teria chance, porque a escola que eu frequentei era muito difícil. Era uma escola desafiadora. Eu tive um ensino médio muito difícil. Então, eu tive que pagar 2 anos, que foram os anos que eu trabalhei na loja da Claro, dos 16 aos 18, que foi no mês que eu completei. Saiu a lista no fim do mês da UFSCar, em fevereiro. Eu entrei para cá, e aí eu larguei tudo, larguei curso também, porque eu não teria dinheiro. Depois dessa primeira base, eu fui aprendendo sozinha. Em Buenos Aires, eu aprendi sozinha. Eu fiz alguns cursos comunitários para aprender espanhol, mas eu fui aprendendo sozinha porque eu morei lá por 6 meses pelo programa UGM. Quando eu entrei, então, no mestrado com espanhol, eu já entrei com bolsa, e aí o dinheiro da bolsa eu usei para pagar aulas de francês, porque eu pretendia, eu achava que seria... Não existia uma possibilidade de não, porque ao pobre não é permitida a possibilidade de errar. Não é permitida a possibilidade de não tentar. Então, eu não trabalhava com o não existir essa possibilidade. Então, eu só tinha isso. Então, eu já fui pagando as aulas de francês, deixei o espanhol para lá e me dediquei ao que eu podia, mas também super básico, era só para chegar lá, falar um oi. E estudei lá também em cursos comunitários e aprendi no dia a dia. Então, a maior parte que eu tenho do meu conhecimento sobre língua é tácito, não é de aula, é do dia a dia mesmo. Agora eu venho voltando a ter mais contato com o inglês e talvez sem uma cobrança eu me sinto mais confortável agora, sem uma necessidade específica, porque o inglês ele nunca foi uma língua que eu tivesse uma predisposição a querer aprender, eu sempre fiz por necessidade. E agora que eu não tenho necessidade, eu estou sentindo mais facilidade. É isso. Obrigada. A gente tem mais tempo para mais uma pergunta. Olá, boa noite, primeiramente. Gostaria de agradecer a todos, né, pelo compartilhamento de ideias, pela disponibilidade de tempo, mas a minha pergunta vai ser mais direcionada a Mariana e a Tamires, que eu me identifiquei muito com o relato de vocês, né, em relação tanto a vida, né, que a gente leva, construindo, escola pública, uma casa em um bairro não muito favorecido, cidade pequena, enfim, mas principalmente no ponto em que vocês falaram que são mães. E eu também sou mãe, creio que num contexto muito diferente do de vocês, que parece que já tinham caminhado um pouco mais com a graduação e com os estudos, mas gostaria de saber de vocês como foi esse sentimento do ser mãe, do estar estudando, das oportunidades que muitas vezes se vão, que se passam, exatamente por conta da maternidade. Obrigada. Eu acho que você direcionou a mim, né? É que você falou Mariana, eu achei que era... Não, tá ótimo, eu entendi. Então, mas tá valendo também. Eu só acho que deve ser mais fácil um pouco. Então, assim, primeiro eu queria agradecer a questão, eu acho que ela não pode passar desapercebida, né? Porque, assim como o trabalho acadêmico ele já é muito difícil e árduo, quando está relacionado com uma pessoa que está vivenciando a maternidade, essas dificuldades elas quadriplicam, né? Só para entender o contexto, eu já era licenciada em linguística, já tinha feito o mestrado.
E a licenciatura em letras foi como R2, complementação do currículo da linguística, né? Então foi mais curta, em 6 meses. Porém, pedagogia e o doutorado vieram com a maternidade. Helena tinha 6 dias de vida quando as aulas do doutorado se iniciaram, né? Então, eu falo uma coisa, se eu tivesse desistido, eu não faria mais o doutorado. Eu acho que eu só mantenho essa busca pela pesquisa, enfrento esses desafios com relação à maternidade, justamente porque eu já comecei o rolê. Agora já era, né? Então, assim, eu tenho que seguir até terminar. Mas se eu, depois dela ter nascido, se eu tivesse pensado, não, eu vou desistir, depois eu retomo, não sei se retomaria tão cedo, porque o desafio é muito grande, né? Então, foi difícil, foi muito difícil. Enquanto eu estava amamentando, foi mais fácil, porque aí ela me obedecia, eu colocava onde ela precisava estar, né? E ainda que choro, fralda e uma série de outras coisas, existe uma mãe, que é a minha mãe, me ajudando. Ela não mora na minha cidade, mas hoje, por exemplo, é ela que está com a Helena para eu estar aqui. Helena está doente, inclusive. Então, existe uma rede de apoio. Às vezes não é nem uma rede, às vezes é uma pessoa e, sobretudo, às vezes são mulheres, né, que estão ali colaborando. O meu marido também colabora com isso, né? Na verdade, ele não colabora, ele faz a obrigação dele, ele está por aí, mas enfim, é importante dizer, né? Ele mesmo não gosta que eu fique falando que ele está ajudando, não, ele não está ajudando, ele está sendo o pai que ele tem que ser na hora que deve. Porque, apesar de não reconhecer o trabalho, né? Muitas vezes a gente fala, o que você está fazendo? Eu dei aula uma série de tempo enquanto estava no doutorado, consegui a bolsa posteriormente, depois que a CAPES flexibilizou, para mim foi muito bom, porque a bolsa já não estava sendo suficiente para dar conta de pagar as contas da minha casa, né? E então, todas essas injunções, elas interferem no nosso trabalho, né? Então, assim, é importante dizer que o pobre, o trabalhador, ele só tem uma opção, trabalhar. E quando você fala, no momento atual, eu não tenho mais contrato, né, nem na escola e nem como professora substituta, meu contrato acabou em agosto. É interessante porque quando eu falo assim, eu estou fazendo doutorado, estou trabalhando, as pessoas não reconhecem que isso é um trabalho. E não reconhecem mesmo, porque nem no Ministério do Trabalho está reconhecendo, então que dirá as pessoas que não sabem nem o que a gente faz, né? Então, a dificuldade é gigantesca, né? Só que eu acho que é extremamente importante que as mães estejam aqui, né? Seja eu, seja a Tamires, seja o trabalho, eu ia falar agora, o trabalho da Vanessa, não só o trabalho, mas a Vanessa também é mãe, assim como outras tantas mães aqui, ou pessoas que ajudam outras pessoas, é importante que a gente ocupe esse espaço, porque eu espero, sou esperançosa, que daqui a um tempo, que as pessoas consigam dividir tanto o trabalho doméstico a ponto da gente não se sentir esgotada no percurso, entendeu? Então, assim, eu espero muito que isso aconteça, que a Vanessa termine essa pesquisa e publique em todos os lugares. Eu sei que tem um grupo da UFSCar, não sei se é um ou se é dois, são vários, que também estão, né, pesquisam a questão da maternidade. Então, isso é importante, né? É importante falar o quanto a coordenação do PPGL também tem me ajudado, né? Assim, às vezes é um e-mail explicando melhor aquele edital que eu não consegui ler inteiro. Isso é o tempo da mãe. O tempo da mãe não é o mesmo tempo da mãe de pet, com todo respeito, e não é o mesmo tempo da pessoa que não é mãe. Não é, infelizmente não é. Então, assim, o tempo da leitura, o tempo da entrega de um trabalho, não é o mesmo. Porque o meu tempo não é mais meu. Olha que difícil. Primeiro é o tempo da Helena, aí se tudo bem, agora eu posso fazer tal coisa. Vamos. Não, aí, sei lá, aconteceu alguma coisa na casa, aí, enfim.
vai sobrando, e ainda a gente passa por essas questões. Infelizmente, vocês sabem do que eu estou falando, mas eu espero que no futuro isso já seja melhorado, essas questões sejam melhoradas, porque a gente já tem uma consciência melhor. Não, lá em casa nós vamos dividir as tarefas. É uma luta discursiva? É uma luta discursiva. Quem é que deita no sofá depois da viagem primeiro? Né? Então, chegou da viagem, quem é que vai descansar? Lá em casa tá tendo uns... Nós estamos organizando essa situação. Tá? Obrigada pela pergunta. Desculpa aí o monopólio do... Obrigada, pessoal. Eu vou convidar a professora Stephanie para fazer as palavras finais, depois eu peço 1 minutinho para eu dar 2 avisos para vocês, tá bom? Eu queria, em nome dos docentes da organização, agradecer a presença de vocês aqui, dizer que vocês foram escolhidos carinhosamente a dedo, pelas trajetórias riquíssimas, interessantíssimas, e creio que para todo mundo que teve a oportunidade de assistir também foram. Dos relatos de vocês, a gente vê também a importância de defender a universidade pública, gratuita, de qualidade, defender as nossas bolsas, defender o nosso fomento, fazer greve quando precisar para disputar orçamento, né? Apoiar os movimentos que a gente tem aqui na universidade e dizer que é um orgulho para nós, docentes da casa, ter vocês aqui, ter vocês disponibilizando o tempo tão difícil de vocês, doando a coisa mais cara que a gente tem e não tem como voltar, que é o nosso tempo de vida. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz, em nome dos docentes, que nós estamos muito felizes com a contribuição de vocês e que essa casa é de vocês sempre, né? E que nós estamos sempre aqui, como vocês mostram nas fotos de vocês, a gente não faz nada sozinho, né? Tem pessoas na nossa trajetória. E para os nossos alunos, que vocês também não estão sozinhos, né? Quando aparece o e-mail no final, é dizendo, eu sei que você está passando, me chama. Né? Então, só agradecer muito de novo a presença de vocês e meus amigos que eu consegui por chantagem estarem aqui. Obrigada, pessoal. O Eli vai dar uma lembrancinha para vocês. E, enquanto isso, eu gostaria de convidar o público a participar da atividade cultural que acontece agora, ali no saguão, e depois convidá-los para retornar aqui para o auditório, que às 20h30 a gente tem a mesa Políticas Linguísticas, tá bom? Muito obrigada pela presença.